Oi, minha gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que sempre me perguntam após cada viagem. E aí, nessa última viagem, eu tinha esquecido de vir conversar com vocês sobre isso. Até que uma conhecida minha hoje falou comigo no WhatsApp, pedindo opinião sobre um pacote de viagem, e aí a gente começou a conversar. E ela me pedindo as dicas, eu fiz, não, vou gravar lá no Instagram. E aí, porque ela também quer mandar para umas amigas dela essas informações. E eu disse, não, eu vou gravar lá no Instagram, porque sempre muita gente me pergunta. E aí eu já gravo aqui, porque aí todo mundo já fica sabendo. Bom, sobre o meu roteiro, né, dessa minha última viagem para Campos do Jordão, Monte Verde e São Paulo. Já faz muito tempo mesmo que eu tô querendo fazer essa viagem, que estava querendo fazer, que é Campos do Jordão, Monte Verde. Porque elas são duas cidades pequenas e ficam próximas, né? São mais ou menos 2h30, 3 horas de distância entre uma e outra. Então eu disse, não, no dia que eu vou para Campos do Jordão, eu aproveito e estendo a viagem e já conheço Monte Verde. E há muito tempo, acho que mais ou menos uns 2 anos, eu já queria fazer isso. Eu já pensava, porque na verdade a viagem de Foz do Iguaçu, que foi em 2024, era para novembro de 2023. E aí eu pensava em fazer em fevereiro, na viagem de 2024, ser essa que eu fiz esse ano. Como veio, né, questão de 1, 2, 3 milhas e tal, eu tive que reformular minha viagem de 2023 para 2024. E a que seria 2024 ficou para 2025, mas não tinha nada certo. E aí, até que meus amigos encontraram e mandaram pra mim. E aí, meus amigos encontraram essa passagem, mandaram pra mim, pro Diógenes. Foi uma passagem com milhas, tá? Por isso que foi uma passagem saindo de Recife. Não que as milhas não possam sair de Maceió, mas porque a tarifa estava mais barata saindo de Recife. Mas aí já é um outro rolê que eu explico depois. E aí, como é que funciona? Toda a regra das minhas viagens, mesmo antes de começar a viajar com milhas, sempre foi começar pela passagem. Né? Lógico, eu estudo o local que eu quero ir, vejo se é aquilo mesmo, vejo se vale a pena ir de avião, né? Se eu vou ter como ficar mais de 5 dias, porque pra mim uma viagem que vai ficar menos que 5 dias não vale a pena, né? Eu acho que é um gasto alto pra ficar poucos dias, então eu avalio tudo isso. E aí eu começo sempre pela passagem, né? Pelo voo. Depois eu parti pra a hospedagem e depois para os passeios. Nem todos os destinos a gente faz com a agência. Não a agência saindo de Maceió, tá? A gente nunca viajou fechando um pacote com a agência. A gente compra separado, né? Passagem, hospedagem. E às vezes, em alguns destinos, a gente compra com a agência os passeios lá. Por exemplo, Gramado, eu comprei por agência os passeios. Então, uma agência ficou responsável por buscar a gente, por levar, enfim. Foz do Iguaçu também foi por agência. Campos do Jordão, não. Monte Verde também não. Rio de Janeiro, não. Porto de Galinhas também não. Então, assim, são alguns lugares específicos que a gente compra a agência. Por agência, né? Outros a gente compra somente o ingresso, como lá no Rio de Janeiro. Eu comprei Pão de Açúcar, direto com a empresa do Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Jogo do Flamengo. Mas sobre essa viagem, essa última viagem. Vamos lá. Inclusive, eu tenho uma super dica pra dar pra vocês, tá? Mas eu vou falar no final. Então, a viagem de Campos do Jordão, quando... eu já tinha essa passagem, na verdade. Eu já tinha comprado a minha. Não pra ir pra Campos do Jordão, mas pra ir pra São Paulo, pra um congresso de nutrição. Só que acabou que as meninas que eu ia meio que esfriaram. Eu também esfriei de ir pra esse congresso. E aí eu tinha comprado a minha passagem com 44 mil milhas, saindo de Maceió, ida e volta. E paguei só uma taxa de R$99. Aí eu disse assim, minha gente, no meu grupo de amigos que viajaram comigo dessa vez, eu disse, se a minha passagem mudar, tiver mudança de horário, eu vou querer mudar pra fevereiro. E aí eu vou comprar só a passagem do Diógenes pra gente poder ir pra Campos do Jordão. Porque eu já tenho uma passagem pra São Paulo. Então eu vou utilizar essa passagem e compro apenas a dele. Aí os meninos também acabaram meio que se animando. E aí, em um belo dia, eu acordei pra ir trabalhar. E tinha recebido a notificação da Azul que minha passagem tinha mudado. E aí eu notifiquei logo o pessoal, né, no grupo. Eu disse, gente, minha passagem acabou de mudar. Então, se por acaso vocês acharem uma tarifa boa, vamos embora, né, pra São Paulo e tal. E aí eles ficaram pesquisando isso. A ideia não era bem ir pra Brasil esse ano. Mas, né, por motivos superiores, a gente também encontrou essa tarifa boa pra ir pra São Paulo. E aí decidiu todo mundo ir pra Campos do Jordão. E aí, enfim, eles encontraram essa passagem saindo de Recife pra São Paulo. Tava muito, menos de 20 mil milhas ida e volta saindo de Recife. Aí eu disse, então tudo certo. Vou comprar a minha, eu vou transferir, porque como eles tinham mexido no horário da minha passagem, eu tinha o direito de trocar até de aeroporto num raio de 30 quilômetros. 30 não, 300, tá? 300 quilômetros. Quando eles mexem na passagem, a gente tem o direito de trocar, sem pagar nada. Pode trocar horário, dia... Eu só não sei se pode trocar o destino, porque eu nunca precisei trocar o destino. Mas horário, dia, mês, ano... lógico que não muito, né? De 2 anos por diante. Eu geralmente troco de um ano pro outro, ou foi de um mês pra outro quando eu fiz isso. E aí, como era o raio de 300 km até Recife dava, então os meninos compraram todo mundo saindo de lá e eu peguei a minha e transferi pra sair de lá também. A ideia era que se mexessem, todo mundo pedia pra sair de Maceió, mas aí eles não mexeram e teve que manter essa saída de Recife mesmo. E aí o preço estava muito bom, todo mundo comprou, e aí beleza. Quando foi pra comprar, eu disse, minha gente, 10 dias, vamos comprar 10 dias, a tarifa tava muito boa pra 10 dias e o restante, ó, a gente vai vendo pra onde vai primeiro. Então, foi isso, a gente comprou primeiro as passagens. E aí, antes de reservar a hospedagem, a gente foi analisar como é que fazia essa divisão dos 10 dias. Então, a gente escolheu alugar carro, que eu nunca tinha alugado carro, eu Diógenes, né? A minha galera nunca tinha alugado carro. Então, a gente, primeira coisa, vai ter que alugar um carro, porque a gente não vai ficar em São Paulo, capital, a gente vai querer ir pro interior. Então, a gente pegou e alugou um carro.
Nem todo mundo quis ir pra Monte Verde. Só foi pra Monte Verde eu, o Diógenes e a minha mãe. Então, a gente foi olhar lá a questão de dias e tal, e a gente decidiu primeiro ir pra Campos do Jordão, porque aí ia todo mundo junto. Então, a gente ficou do dia 15 até o dia 20 em Campos do Jordão. Do dia 15 até o dia 20, do dia 20 até o dia 23, eu, a mãe e o Diógenes fomos pra Monte Verde. E aí, a gente fez sozinho isso e o restante do pessoal voltou pra ficar na cidade de São Paulo. E aí, pra completar os meus 10 dias, eu peguei do dia 23 ao dia 25 em São Paulo, capital. Aproveitei pra ir ver a minha família, parte de mãe, né? Minha família materna. E aí foi isso. Dado essas escolhas, aí a gente partiu para as hospedagens. Então, eu pesquisei a hospedagem de Campo do Jordão, pesquisei a de Monte Verde e a de São Paulo. E aí, fechei esses 3. Passeios e demais escolhas não ficou comigo dessa vez, porque mentalmente eu fico muito cansada para montar roteiro. E aí, quem ficou responsável foi a minha amiga Paula, mas eles vieram aqui pra casa, a Paulinha e o esposo dela vieram aqui pra casa. A gente começou a assistir alguns vídeos, né, independente, e foi dizendo, eu gostei disso, eu gostei daquilo. Fica interessante esse aqui é legal, esse aqui não é, esse aqui não precisa. E aí a Paulinha foi e montou o roteiro de dias, horários, enfim. E aí foi isso. Aí a gente deu uma olhada também. A gente não, né? A Paulinha deu uma olhada, né, num Prime Gourmet, viu que valia a pena. E aí a gente, como foram 10 pessoas, então foram 5 Prime Gourmets assinados. 5 não. Foram 10 pessoas, mas um casal não assinou o Prime Gourmet, então foram 4 Primes assinados. Valeu muito a pena. Pra mim, pro Diógenes, superou muito o que a gente pagou de assinatura. O da minha mãe com a mãe da minha amiga, que elas dividiram também. Valeu super a pena também. E o dos meus amigos também valeram super a pena. Então, a gente assinou o Prime Gourmet lá. E tudo a gente foi decidindo baseado no roteiro que a Paulinha tinha montado. A gente foi indo pros passeios lá. Uns a gente utilizava o Prime Gourmet, outros não. Uns eu consegui pagar minha entrada, outros não. Então, assim, a gente foi fazendo. E pra Monte Verde, eu não tenho Prime Gourmet, porque lá não tem. E aí, a gente foi independente. E para finalizar, vou dar uma super dica que ajudou demais nessa viagem. Eu não sei como eu teria levado as minhas coisas se não fosse por isso. Saco a vácuo. Minha gente, é a melhor coisa que existe. A minha mala, ela é uma mala pequena. Eu acho, inclusive, que a minha mala, ela é menor que 10 quilos. Por quê? Ela é muito pequenininha. E aí, mas ela coube tudo. Lógico que, né, eu utilizei um pouquinho da mala da minha mãe, utilizei um pouquinho da mala do Diógenes, levei uma bolsa de costa. Porque, né, mulher. Eu ainda trouxe umas 10 ou 15 peças que eu não usei. Mas enfim, eu coloquei tudo no saco a vácuo. O saco a vácuo, depois eu mostro pra vocês, mas claro, mas se vocês tiverem interesse também. Ele é um saco bem grande, eu comprei pela Shein. E aí eu botei na mala, montei as roupas, fechei e ensaquei. Ficou dessa finura assim.